O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e encontraram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor que um só morra pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público, no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. Jesus realizava milagres. E esses milagres eram clamorosos aos olhos de todos, do povo, das autoridades judaicas, daqueles que eram curiosos. Os milagres de Jesus são chamados, aqui no Evangelho de São João, de sinais. Esses sinais mostram a sua divindade, porque só Deus pode transformar 720 litros de água em vinho puríssimo. Só Deus pode andar sobre as águas. Só Deus pode fazer de 5 pães, 2 peixes, tanta fartura para alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Só Deus tem o poder de purificar os leprosos, de dar vista aos cegos, abrir os ouvidos dos surdos, fazer andar os paralíticos. Só Deus tem o poder de tocar o mais profundo do coração das pessoas, fazer milagres à distância, como foi feita o milagre da filha do oficial romano. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dize somente uma palavra, e no caso ali o servo ficará curado. Mas também tinha a menina, filha do oficial da sinagoga, do chefe da sinagoga, Jairo. Jesus cura à distância. O oficial romano também, Jesus cura à distância. Então, desde o momento que o Senhor Jesus
foi batizado no Rio Jordão, até o seu caminho para o Calvário, Jesus foi fazendo milagres. Até mesmo quando ele foi capturado, São Pedro cortou a orelha do soldado Malco, Jesus restituiu a orelha dele na frente dos seus inimigos. Das duas, uma: ou aquelas pessoas diziam que ele era um bruxo, que ele estava possuído por um demônio, ou que ele era o Filho de Deus. Mas só que as pessoas começaram a crer, porque bruxo não fala mal dos demônios. Bruxo quer dinheiro, bruxo quer fama. Jesus não queria nada disso. Jesus queria cumprir a sua missão divina, de vir a este mundo para reunir os filhos de Deus dispersos. E por que com tantos sinais, tantos milagres, abundantes sinais, muitos não creram? Isso é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo está lá no Catecismo. Ele é duplo. O pecado contra o Espírito Santo é você rejeitar a misericórdia de Deus na tua vida. Não, eu não preciso de perdão, não. Eu não quero o perdão desse Jesus. Eu não quero a misericórdia desse Jesus, porque esse Jesus, ele não é Deus, mas ele mostra-se Deus. Mas não, eu não quero, eu não preciso. Entre eu e ele está errado. Ele é um charlatão e eu sou o bonzão. Isso é o pecado contra o Espírito Santo. E o pecado contra o Espírito Santo é quando você tem uma verdade absolutamente conhecida, uma verdade que está clara diante dos teus olhos e você nega ela. Exemplo, a ressurreição de Lázaro. Lázaro já estava 4 dias e 4 noites no seu túmulo, fora os dias do velório, e ali numa cena pitoresca, aquele homem sai do sepulcro, envolto em faixas, com dificuldade de andar, depois de um mandato de Jesus, né? É símbolo também da nossa ressurreição. Lázaro, vem! E ali, todos os judeus reunidos, muita gente, porque Marta e Maria e Lázaro, eles eram conhecidos de muita gente. E naquela cena cinematográfica, o homem sai envolto em faixas, e as pessoas tinham certeza que ele tinha morrido. Aquilo não era uma piada, aquilo não era um filme de ficção científica. E vendo a verdade empírica conhecida, assim mesmo negam a verdade. E não somente negam a verdade e vão para suas casas, negam a verdade em detrimento da acusação de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós temos que matar este homem, porque se nós não matarmos ele, todo o povo irá crer. Está vendo? Por que você acha que a religião não impregna em todas as nações? Porque em todos os cantos nós temos os filhos das trevas, em todos os cantos. Aonde o Evangelho chega, Satanás também chega. Nossa Senhora disse isso em Medjugorje: aonde eu chego com o meu filho, Satanás também chega. E ali começa a batalha entre o céu e a terra, pela tua alma, tudo que está acontecendo no cenário da terra é pela tua alma. Deus quer te levar para o céu. A primeira leitura de Ezequiel nos diz isso, fala de uma renovação de todas as coisas, fala da diáspora judaica e de Deus que vai reunir os israelitas em torno do pastoreio de Davi. Mas aqui, os israelitas aqui significa, numa linguagem mais ampla, todos os cristãos, todos aqueles que creem num só Deus,
que ao seu tempo serão curados, serão purificados, serão restaurados, serão reunificados. Minha morada junto deles, versículo 26, Ezequiel 37, 26. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei e multiplicarei, e no meio deles colocarei o meu santuário para sempre. Minha morada estará junto deles, eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Assim as nações saberão que eu sou o Senhor, santifico Israel, por estar o meu santuário no meio deles para sempre. Deus está no meio de nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Emanuel, Jesus ressuscitou e permanece vivo para sempre. Jesus está no sacrário. Jesus reina no sacrário. Do sacrário, Ele governa toda a humanidade. E Ele está reunindo os povos dispersos. A palavra igreja significa reunião. Reunião. Quando a gente vem na igreja, é porque nós estamos sendo atraídos. Não fostes vós que me escolhestes, mas foi eu que vos escolhi. Então Jesus nos atrai. Vinde a mim todos vós. Isso é igreja. A palavra igreja no grego significa, no Novo Testamento, é ekalem, e no Antigo Testamento kahal, significa reunião, convocação, e o Senhor está fazendo isso. Somente que tem os seus opositores, tem aqueles que, vendo a divindade de Jesus, vendo a grandeza da igreja, vão querer combatê-la. Por quê? Porque existe sempre um poder paralelo, não é? Existe sempre um poder paralelo que se transveste de religiosidade para os seus interesses sórdidos, mesquinhos. Aqueles que se dizem cristãos e não se convertem, principalmente políticos e poderosos, que usam da estética cristã, dos templos cristãos, do evangelho, da tradição cristã, para dizerem que são cristãos. Na verdade, esses são como os fariseus, são manipuladores de Deus. Mas qual que foi o fim dos fariseus? Os romanos entraram em Jerusalém, anos depois que Jesus ressuscitou dos mortos, 30 anos depois, e o imperador Tito dizimou a cidade de Jerusalém, destruiu tudo. E os fariseus, esses mesmos e os seus familiares que sobreviveram, tiveram que sair errantes por todos os cantos. Há quem diga que dessa dinastia blasfema, macabra, de gente deicida, que odeia Deus, é que vem as sociedades secretas. É desta dinastia, dessa linhagem. E eles continuam maquinando dia e noite contra o Senhor e os seus servos. Semana Santa está aí, meus irmãos. Amanhã nós vamos celebrar Domingo de Ramos, Domingo da Paixão do Senhor. E não dá para entrar nessa Semana Santa do mesmo jeito. Não tem como. Nós vamos ter que ter recolhimento. Precisamos aprender a silenciar. Antigamente, em torno da Semana Santa, tinha um respeito muito grande. Região mais de campo, campesina, lugarejos, pequenas cidades, as pessoas desaceleravam o trabalho, reuniam todos os dias, à tarde, à noite, diante do sacerdote, da comunidade, e ali nós tínhamos uma certa ordem, uma certa tranquilidade, para poder meditar os mistérios de Deus, e víamos, eu mesmo como seminarista, já fui pregar várias Semanas Santas, em comunidades, em lugarejos, ali praticamente a cidadezinha parava, para a gente viver a Semana Santa. Agora hoje não, nós vamos sair da missa, aí já entra ali na
na esquina, aquela correria, no mercado, na farmácia, no trânsito, e redes sociais, e tem que responder as coisas. Por isso que a pessoa não consegue uma transformação interior. Entra mês, entra semana, sai semana, entra ano, sai ano, a pessoa continua agitada e vai de mal a pior. O cristianismo é a única religião revelada por Deus, judaico-cristã, né? É um presente, mas nós cristãos, infelizmente, a maioria dos cristãos batizados, fala do Brasil, não mora em outro lugar, muitos cristãos vivem como pagãos, vivem numa correria, numa agitação terrível. Então vamos, como Jesus, nós ouvimos aqui no Santo Evangelho, finalzinho do Evangelho que acabamos de meditar, versículo 55, João 11, 55. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Você já se purificou antes da Páscoa? Você já fez uma boa confissão? Já pôs em dia a tua vida, os teus relacionamentos, teu coração? Perdão que precisa acontecer? Perdão que precisa pedir a Deus? A firme resolução de não mais voltar a pecar, principalmente esses pecados contra a castidade, que parece que virou parque de diversões, né? A gente tem tanta forma para a gente poder descontrair a vida, desestressar, vai fazer uma caminhada, jogar uma bola, ver um bom filme, uma boa convivência, não viver a fornicação, a prostituição, o adultério, impureza, só impureza. Isso de gente de igreja. Por que as pessoas de igreja, que estão à frente de igreja, cometem tantos pecados impuros? Qual que é a razão disso? É a tentação. Sim, também é tentação, mas não só a tentação. Nós estamos deixando de viver o recolhimento do Espírito. Por que somos agitados? Porque temos que trabalhar. O capitalismo é a nossa religião, ele guia a nossa vida. Temos que trabalhar, temos que estudar. E as pessoas estão com o coração agitado, estressadas, aí viram presas fáceis para o inimigo. Namoros depravados, situações de adultério, pessoas viciadas em pornografia, não sabem respeitar o seu próprio corpo, e vendo aí nos noticiários esses pecados escandalosos sendo cada vez mais evidentes em meios artísticos, de pessoas famosas. Que isso seja uma lição. João capítulo 8, versículo 11: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Purificar o coração mediante o arrependimento e a confissão, pedir perdão para Deus. Madalena, pega em flagrante adultério, ia ser apedrejada por esses mesmos crápulas que se diziam santinhos, bonzinhos, mas tinham o coração muitas vezes na idolatria, pior do que elas. Jesus, que é Deus, olha para eles e diz: olha, quem não tem pecado aqui, que atire a primeira pedra. Começando pelos mais velhos, iam deixando aquelas pedras no chão e saindo de fininho. Jesus olhou com misericórdia, porque Ele é Deus, para aquela coitada daquela mulher, e assim Ele quer olhar para você, para mim, para a nossa família, e dizer o que Ele disse para ela: mulher, alguém te condenou?
Ela olhou chorando, agradecida, disse: não, Senhor, eu também não te condeno. Eu também não te condeno. João 8,11: eu não te condeno. Só Deus tem o poder de condenar uma pessoa, condenar eternamente, salvar eternamente. Eu não te condeno. Quem te condena, minha filha, é você. Quem te condena é esse tribunal das pedras, da hipocrisia, de um julgamento pérfido, injusto, muitas vezes. As pessoas que julgam as outras também deveriam ser todas julgadas, e será assim, no juízo final será assim. No juízo final será assim. Todos aqueles que julgaram serão julgados. E hoje mesmo a vida já é assim. Julgaram Jesus, condenaram Jesus, julgaram os cristãos, condenaram os cristãos. Hoje estão sendo julgados nas chamas eternas do inferno. Que todos os pecadores, eu e você, pecadores públicos, pecadores escandalosos, que encontrem a misericórdia de Deus em suas vidas. E você não seja como esses fariseus hipócritas, que começam a jogar pedra nos outros, sendo condenados, sendo culpados ou não. Justiça tem que ser feita civil, mas uma coisa é fazer a justiça civil e as pessoas cumprirem as suas penas. Outra coisa é você sair condenando como se você fosse Deus. Cuidado, cuidado. À medida que tu julgares, tu serás julgado. À medida que medires, será medido. À medida que perdoares, será perdoado. Lucas 6,37: ou a morte de Jesus foi em vão, ou o sangue que ele derramou na cruz foi em vão, ou o poder que ele tem de salvar e de derramar a misericórdia foi em vão. O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Os judeus estavam esperando Jesus para a festa porque queriam matá-lo. Isso aconteceu. Mataram o cordeiro pascal. O cordeiro foi imolado e hoje é o nosso alimento. O cordeiro é alimento de vida eterna. Jesus veio para a festa, Ele que é o céu, Ele que é a felicidade de todo ser humano. Ele foi para a festa, mas ele sabia muito bem que essa festa seria a derradeira da sua vida terrena, mas abriria para nós o banquete eterno. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E Jesus, participando da sua Páscoa, imolando o seu próprio corpo, derramando o seu próprio sangue, oferecendo a si mesmo como sumo eterno sacerdote, abriu para você, para tua família, para mim, as portas da eternidade. Lá sim, no banquete eterno, aonde não haverá choro, onde não haverá humilhação, onde não haverá pranto, injustiça. Ali sim, no céu, na eternidade, Jesus passará servindo cada um daqueles que o serviram. João 12:26: se alguém me serve, o meu Pai o honrará. O meu Pai o honrará.
Vamos fazer uma boa Semana Santa, servindo a Deus, aos irmãos, cuidando dessa agitação, dessa doença do século 21, esse ativismo, essa ansiedade esdrúxula, como se a gente fosse morrer daqui 10 minutos, como se tudo fosse acabar daqui 3 dias, como se nós não tivéssemos o que comer, o que beber, onde dormir. Uma falta realmente de bom senso e de juízo das coisas. Não sejamos assim. Trabalhemos, nos organizemos, mas principalmente amemos uns aos outros, porque aonde não tem amor a Deus e ao próximo, só tem julgamentos e acusações mútuas. Isso é próprio dos demônios e dos seus adeptos. Que Jesus nos livre da morte eterna e que nos ensine um caminho de penitência, de purificação nesta Semana Santa, em preparação para a Páscoa. Confesse teu pecado, arrependa-se, e o que não é da nossa alçada, pode ter certeza que Deus está agindo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.